Olá, bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. E hoje no programa nós vamos ter o tema Integridade Cristã no Lar. Então, desde já, reúna a sua família, compartilhe o link da nossa transmissão, do nosso programa, e você vai ser abençoado juntamente com a sua família. Os convidados do nosso programa de hoje é o vice-dirigente da congregação da Assembleia de Deus, ali no bairro do Eitel Santiago. Ele é seminarista do STEADS, James, e a sua esposa Carla Botelho. Vamos já, desde já, passar para ele a palavra, para ele se apresentar, e depois a gente continua. Nós vamos fazer uma oração e vamos depois ouvir um louvor. Antes que eles se apresentem, antes nós escutarmos um belíssimo louvor. Desde já, a paz do Senhor Macia, amém. A paz do Senhor para todos os que estão a nos assistir nessa noite. É um prazer estar aqui, agora um pouco invertido, né? Eu lembro que teve um programa alguns meses atrás que a gente estava entrevistando e vocês eram os entrevistados. Hoje a gente troca de lado, né? Nesse novo cenário. Mas já muito feliz de estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho a respeito desse tema. A paz do Senhor para você que nos acompanha neste momento. Estamos muito felizes ao lado dos nossos queridos amigos e irmãos em Cristo, né? É um grande prazer e prazer também de poder compartilhar a palavra de Deus juntamente com você. Vai ser um programa muito abençoado. É um prazer recebê-los aqui, como sempre. Cremos que vai ser um belíssimo programa, né? Pelo tema de hoje, volto a repetir o tema do programa, Integridade Cristã no Lar. Nós vamos fazer uma oração para começarmos bem o nosso programa e depois nós vamos ouvir um belíssimo louvor. Então, curve sua cabeça juntamente conosco e faça essa oração juntamente conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, mais essa porta aberta que o Senhor nos proporciona de podermos levar a Tua Palavra às famílias que estão agora nos assistindo, Pai, por esse canal. Senhor, que cada um esteja com os olhos abertos, ouvidos atentos, que o Senhor venha abrir o coração para que eles possam ouvir e entender tudo que vai ser dito, vai ser falado neste programa, Pai. Colocamos a nossa vida, a vida de todos que estão aqui conosco, nas Tuas mãos, ao Teu cuidado, direção e proteção. E te louvamos pela inspiração do Teu Espírito, que nos ajudará no decorrer desse programa. Nós te agradecemos por isso, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Programa A Bíblia e a Família, nós vamos ouvir agora um belíssimo louvor e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade ao programa em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite abençoada. Joel Jonas gravou certa vez: fique perto de mim. Vamos chamar o Senhor para ficar perto de nós, porque na batalha da vida Ele estará conosco para lutar nossas guerras. Amém? Eu não temo o terrível veneno que o mal injeta, nem as setas que dele procedem para me consumir. Eu descanso à sombra do Altíssimo, seguro eu estou, e suplico meu mestre assim: fique perto de mim, fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Na batalha da vida, minha alma sofrida implora assim: fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Esse mundo é cruel, quero ir para o céu, fique perto de mim. Eu não temo o terrível veneno que o mal injeta, nem as setas que dele procedem para me consumir. Eu descanso à sombra do Altíssimo, seguro eu estou, e suplico meu mestre assim: fique perto de mim, fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Na
Na batalha da vida, minha alma sofrida implora assim: fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Esse mundo é cruel, quero ir para o céu, fique perto de mim. Se eu escuto o rugido das feras nas trevas da noite e o açoite do vento tão frio congela o meu ser, Deus envia o fogo do alto e me traz novo alento. No momento que canto assim, fique perto de mim, fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Na batalha da vida, minha alma sofrida implora assim: fique perto de mim, Jesus, fique perto de mim. Esse mundo é cruel, quero ir para o céu, fique perto de mim. Aleluia, fica perto de nós, Jesus. Voltando a dar continuidade ao nosso programa, eu queria me dirigir à irmã Carla e já pedi para ela, ler o Salmo 101, e nós vamos estar falando sobre o tema de hoje dentro do Salmo 101. E ela vai ler o Salmo 101 para nós e já responder a pergunta que eu vou fazer agora. E é: como nós podemos encontrar no Salmo 101 o tema, a integridade cristã na família? Amém. Peço que abra sua Bíblia juntamente comigo no Salmos de número 101. Salmo de número 101, que diz: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glória a Deus por essa linda passagem. Mas você pode estar se perguntando o que é integridade cristã. A integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós, a começar em nosso lar, em nossa casa. E para nós compreendermos um pouco melhor essa passagem que acabamos de ler, faz-se necessário a gente contextualizá-la. Essa passagem que nós acabamos de ler, provavelmente Davi a escreveu no início do seu reinado, quando estabeleceu padrões para seguir. Então, Davi sabia que para levar uma vida íntegra, uma vida de piedade, ele precisava da ajuda do Senhor. E para nós não é diferente. Todos nós que somos cristãos precisamos, assim como Davi, pensar dessa forma, para vivermos uma vida íntegra, uma vida santa,
uma vida que agrada a Deus, necessitamos da ajuda do Senhor. Necessitamos também nos esforçar para agradar ao Senhor. E Davi escreveu este salmo neste contexto. O verso 1 e o 2 que acabamos de ler. E todo o salmo, ele tem um tema central, o amor. E ele nos fala da integridade cristã na família. Se você for observar do verso 1 ao 8, você vai encontrar o tema central, a integridade cristã na família. Nessa passagem, Davi retrata, como a gente leu: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Davi retrata que quer viver uma vida com o caminho reto e andar na casa do Senhor com o coração sincero. E é assim que nós devemos viver e pensar como Davi, apesar de estarmos vivendo em dias difíceis, onde muitas pessoas estão se conformando, se moldando aos padrões mundanos. Nós, como igreja do Senhor, nós como famílias necessitamos transformar nossa mente aos padrões bíblicos, aos padrões divinos, aos padrões santos que o Senhor estabelece através da sua palavra. E infelizmente muitas famílias estão perdendo o foco de viver uma vida íntegra. Então a família necessita mudar o seu entendimento. E esse salmo, o Salmo 101, ele deixa claro que sim, querida família, sim, querido pai, sim, querida mãe, sim, querida criança, jovem, adolescente, vovó, nós podemos ter uma família com os padrões cristãos, uma família com integridade cristã. E o ataque do inimigo, ele inicia-se, Soraya, principalmente no lar. Pois a família é o primeiro projeto criado por Deus. E infelizmente, o inimigo ele investe muito nas famílias. Infelizmente. Então a integridade cristã nas famílias está sendo atacada demais. E muitas famílias têm se conformado com essa secularidade. E infelizmente a secularidade tem adentrado dentro dos lares. E muitas famílias têm perdido o foco, têm perdido a integridade. Mas este salmo que acabamos de ler, ele nos apresenta grandes lições preciosas de como devemos viver uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus. E como fazer isso? A gente vai descobrir. Essa palavra integridade faz lembrar também do seu sentido no português, né? Sim. Que é um estado, uma característica daquilo que é inteiro, daquilo que é completo. E eu estava vendo aqui o versículo 3, pelo menos ele, né? Que diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Se eu coloco essas coisas más diante dos meus olhos, eu acredito que eu já posso dizer aí que não existe uma integridade, porque existe uma falha, né? Existe um danozinho. Então já não tem essa integridade na casa, né? Isso. Davi, ele desejava, né, essa integridade no lar. Porém, a gente vê na Bíblia que ele não foi perfeito, ele falhou. E o único que conseguiu alcançar o padrão alto, perfeito de integridade foi Jesus Cristo. E nós, como seguidores de Cristo, servos de Jesus Cristo, também precisamos viver de forma íntegra em todos os sentidos da nossa vida. E o Senhor, ele exige isso de nós, a integridade tanto no nosso lar, na nossa casa, como também a integridade na comunidade, no ambiente em que nós estamos inseridos. Aproveitando a deixa de Soraya aqui que falou sobre o versículo 3, eu queria fazer essa pergunta sobre isso. Aquilo que nós vemos e ouvimos, isso pode comprometer a nossa integridade cristã no lar? Irmão James, por favor. É interessante,
eu vinha pensando durante o caminho para cá, como muitas vezes a gente se prepara contra os ataques de fora. A gente tem uma tendência a se blindar daquilo que vem de fora da nossa casa. E existem situações que a gente esquece que o perigo pode estar dentro. O perigo ele pode estar dentro da nossa casa e a gente nem percebe. O verso número 3, que já foi citado aqui, o salmista Davi, ele vai dizer assim: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. E antes desse verso, ele mesmo diz no verso número 2 que dentro da casa dele ele vai andar com o coração sincero. E para que ele ande com o coração sincero dentro da casa dele, a primeira atitude que ele vai tomar é afastando algo. Ele diz: eu não vou colocar diante dos meus olhos aquilo que é mal. Então sim, pode sim, através daquilo que nós vemos, nós comprometermos a nossa integridade cristã dentro da nossa casa. Tem algumas pessoas que acreditam que é possível a gente se corromper fora da casa. Então, no momento que eu estou no meu trabalho, eu estou no meu ambiente de estudo, é um ambiente que eu estou mais propício a deixar de ser íntegro de acordo com os valores de Deus. Mas dentro de casa é possível. E existem algumas formas que isso pode acontecer. Uma delas é justamente um equipamento que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, deve ter dentro de casa, que é a televisão. A televisão, ela para muitos tem sido, infelizmente, uma maldição dentro da própria casa, por causa dos programas que são colocados diante dos olhos. A gente vê hoje, infelizmente, muitos programas que têm o objetivo de trazer entretenimento para as pessoas, mas que de entretenimento elas não trazem nada. Pelo contrário, dentro desses programas, ou até mesmo novelas, ou séries e filmes, a gente vê uma tendência às pessoas que estão ali incentivarem divórcio, incentivarem fornicação, incentivarem adultério. E quando pensa que não, até pessoas cristãs estão olhando dizendo assim: mas se separou porque merecia. Quando pensa que não, até está surgindo esse tipo de pensamento, concordando com a atitude da pessoa que está se separando do marido, da esposa, e traindo ele, dizendo: foi bem feito, mereceu. E são pessoas cristãs em determinadas situações que acabam fazendo isso. Então, nesse momento aí, como a irmã Soraya disse, é um momento que perdeu-se a integridade dentro do lar. E quando a gente não toma cuidado, isso acaba contaminando a família como um todo. Porque o que entra por uma pessoa dentro da casa, quando pensa que não, aquela atitude daquela pessoa de estar olhando ali é refletida nos filhos, é refletida no cônjuge. E nos filhos principalmente, porque se tem uma pessoa que os filhos vão querer se espelhar, são os pais. Então, aquilo que os pais fazem em casa, eles vão querer imitar. Lá em casa é interessante, porque de vez em quando meu sobrinho entra dentro de casa lá. Como o quintal da gente é compartilhado, o meu sobrinho, ele escapa da casa dele e se coloca lá dentro de casa. E quando ele era menorzinho, ele ficava prestando atenção no comportamento meu e da minha esposa, os tios dele, né? Que é mais... eu tenho um laço de sangue pela parte dela, mas ele ficava prestando atenção. E a gente vê que depois de 2, 3 anos, ele imita boa parte das coisas que nós fazíamos dentro da nossa casa. A gente não ensinou a ele o que deveria fazer. Até o modo que a gente orava na mesa, ele copia. O modo como eu me portava na mesa, as mãos, o que eu fazia com as mãos, tudo aquilo. Ele copiou. Ninguém ensinou. Ele simplesmente copiou. Quando a gente senta na mesa e diz: vamos orar, ele parece eu, menor, orando na mesa. Agora, ele copiou uma característica minha da oração. Agora, imagine só, se eu estivesse na frente de uma televisão assistindo algo que é prejudicial à minha vida espiritual. Quando ele crescesse, com certeza aquilo ia ficar na memória dele. Ele ia dizer: mas o meu tio via, não tem problema nenhum. E com certeza ele ia até dizer assim: o meu tio da igreja via. Então, se o meu tio que é da igreja viu, qual o problema que eu tenho de ver? Então, sim, é possível, infelizmente, perder essa integridade cristã com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, com a televisão. Mas não se restringe somente à televisão. A gente pode ver também hoje, num mundo que a gente vive extremamente tecnológico, os vídeos na internet. O que antes era muito difícil de se ter acesso a determinadas programações específicas, hoje você consegue de uma maneira muito mais fácil. Hoje a gente não tem mais à disposição somente aquilo que a TV nos reserva, mas a gente tem à nossa disposição aquilo que eu quero assistir. A internet, ela trouxe isso para dentro da nossa casa. Então, hoje eu seleciono no YouTube, ou seja lá qual for o serviço de streaming que hoje existe, o que eu quero assistir. Eu não fico mais refém do que a TV me proporciona, mas eu
meio que mando na minha TV ou na faço a minha programação. Eu faço a minha programação. E o que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos nessa programação que eu monto? Porque uma coisa é eu ligar a televisão e a televisão está me fornecendo, como muitas vezes foi até determinado tempo. Mas nós estamos entrando num momento em que eu seleciono aquilo que de fato eu assisto. Eu seleciono a minha programação. E o que tem acontecido hoje é que aquilo que se estava na televisão se tem migrado para a internet, se tem migrado para a programação que eu escolho. E eu preciso ter o cuidado com aquilo que eu assisto também na internet. É óbvio que existe aquelas situações que a gente não espera e aparece algo, às vezes um anúncio. Principalmente quem vê muito YouTube, vê muito anúncio e se pergunta, mas eu não procurei nada disso e apareceu esse anúncio aqui para mim. Mas fora isso, existe aquilo que eu coloco para assistir, aquilo que eu coloco no meu celular. Então eu posso estar deitado na minha cama, eu posso estar às vezes em um ambiente de trabalho, no meu horário de descanso, e com o vídeo aberto, e o que é que eu estou vendo ali? Aquilo traz edificação para a minha vida, aquilo traz algo para que eu possa temer mais o Senhor. Então a gente precisa ter cuidado também com os vídeos que eu coloco, a programação que eu seleciono para trazer. E aí também a gente entra na questão de jogos eletrônicos também. Infelizmente nós tivemos um caso complicado aqui no estado, que repercutiu nacionalmente, de uma criança de 13 anos que, devido ao seu pai ter tirado o celular porque ele estava jogando, ele acabou assassinando a família inteira e ainda tentou assassinar o próprio pai. E quando estava sendo feita um inquérito com ele, um policial, isso acabou vazando na internet, infelizmente, não era para ter, mas acabou saindo. E quando o delegado conversava com ele, ele dizia, não, eu fiz isso porque eu estava jogando um jogo, meu pai tirou o meu celular. E hoje a gente vê jogos eletrônicos que eles incentivam muito esse lado violento da pessoa. Então os nossos filhos muitas vezes estão com o celular na mão, jogando jogos violentos. Eu lembro que quando eu era menor, existia um jogo que o personagem principal desse jogo, o jogo lhe incentivava com aquele personagem principal a praticar uma série de crimes. Eu lembro desse jogo quando eu era menor. E houve uma situação que eu estava com um amigo meu na escola, quando a gente estava no meio da rua, uma da parte desse jogo era a pessoa podia roubar o carro de alguém. E quando a gente estava passando na principal aqui do bairro, ele olhou um carro e ele disse, James, me dá uma vontade tão grande de roubar esse carro aqui agora. O carro estava aberto, ele me dá uma vontade tão grande de entrar aqui, abrir a porta e sair. Mas, rapaz, por quê? Ele falou, não, a gente não estava naquele jogo ali. Eu não era influenciado, mas ele era, por aquilo que ele estava vendo, por aquilo que ele estava vivendo ali. E isso era na frente do computador. Hoje em dia a gente tem realidade virtual, então as pessoas hoje elas literalmente vivem como se estivesse em um ambiente real. Hoje existe essa tecnologia muito mais avançada e isso pode, obviamente, comprometer o nosso modo de vida, tanto adultos como também, principalmente, crianças. Os adultos é um pouco mais complicado, mas não é impossível, porque já tem um caráter formado, mas as crianças não. As crianças elas estão em processo de formação. Então aquilo que elas veem, elas vão reproduzir. Como eu já disse aqui a questão do meu sobrinho. E quando elas veem aquele jogo, para elas aquilo ali é real. Então aquilo que ela está vivendo ali, se eu posso fazer aquilo num jogo, por que eu não posso fazer isso na realidade? E ainda mais que hoje se joga online, na minha época não se jogava online, até porque a internet naquela época não proporcionava isso, era aquela época de internet de escada ainda, que a pessoa ficava esperando até 2 horas da tarde para conseguir conectar. Mas hoje todo mundo tem internet, quase todo mundo tem internet de qualidade em casa. E hoje você joga com outras pessoas, então é como se você estivesse tomando aquela atitude com outra pessoa, só que no mundo virtual. Mas, de novo, se uma criança, alguém faz no mundo virtual, para ela fazer no mundo real, o que custa? E como o salmista diz aqui, o Salmo de número 3, esse verso número 3, Salmo 101, verso 3, o salmista ele toma precaução, ele diz, eu não vou colocar o que é mal diante dos meus olhos. Eu vou ter essa preocupação para que dentro da minha casa não entre um programa indecente, não entre um vídeo indecente, não entre um jogo indecente.
A pessoa que ela tem um caráter cristão, ela precisa se preocupar com aquilo que entra na sua casa através das mídias sociais hoje, através de uma televisão, através de qualquer tipo de tela que se possa ter dentro de casa. E tenhamos o cuidado também de acharmos que o perigo está só fora. Principalmente nós pais tentamos blindar nossos filhos do perigo externo e não percebemos que o perigo está dentro da casa e ninguém está nem percebendo. E o diabo só ali, fazendo todo um plano, fazendo todo um laço, e quando a gente pensa que não, acaba acontecendo uma tragédia. Aí fica a pergunta, mas por que aconteceu? Mas por que chegou nessa situação? E quando em determinadas situações a gente vai investigar mais a fundo, a gente vê porque a pessoa estava colocando algo mal diante dos olhos dentro da sua própria casa. Se preocupou tanto com o lado de fora, mas não se preocupou com a parte de dentro, com o que acontecia ali dentro, com o que ela se influenciava, com o que ela assistia, até mesmo com o que ela ouvia. E para encerrar essa pergunta aqui, também a gente pode colocar nisso daqui, até mesmo que nós ouvimos. Lá na parte de trás de casa, de 6 horas da manhã, a gente já acorda com a vizinha, misericórdia, colocando aquelas músicas que a gente não entende o que se canta, a gente só escuta a batida no som, mas o pessoal consegue entender da casa o que tá se cantando ali. E quando a gente para ouvir o que está sendo cantado, são músicas assim, de um cunho muito baixo mesmo. Músicas que a gente pode dizer, músicas com conteúdos pornográficos. E as crianças cantam. E as crianças cantam até bem esse alto. Tipo de situação bem alta, a partir de 6 horas da manhã. Então o mal entra na casa até pelo que nós ouvimos também. Aí a pessoa, não, vou blindar, não vai ver nada, mas vai escutar. E o que está escutando edifica também e entra também naquele assunto. Muita gente acha que não tem problema nenhum escutar música secular. A gente vê muito algumas pessoas que dizem, não tem problema nenhum se a música não difama, mas o que se está escutando, e principalmente música que mexe muito com o nosso interior, isso edifica, porque a música ela tem o poder de mexer com os nossos sentimentos de uma maneira que nem um livro consegue, nem um filme consegue. A música ela tem esse poder. Ela consegue arrancar da gente arrepios, ela consegue arrancar da gente choro, ela mexe muito com o nosso lado emocional. Então sim, uma música que ela não é cristã, ela pode trazer um problema também para a nossa vida também. Não somente o que eu vejo, mas aquilo que eu escuto, que é o que o salmista ele fala, eu aborreço as ações daquele que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, eu não conhecerei um homem mau. E não conhecer um homem mau não é somente dizer, ele não entra na minha casa, pessoalmente, mas é também as obras que esse homem mau pode estar fazendo, que esse homem ímpio pode estar fazendo. Ele entra na minha casa, ele entra através de músicas, ele entra através de filmes, ele entra através de séries, aquilo que a gente julga que não passa, isso aqui é uma besteira, como a gente escuta muito, né? Isso é besteira, isso que eu estou ouvindo, isso é besteira, isso que eu estou ouvindo. Mas aquilo dali pode ser uma armadilha do inimigo de nossas almas, que está entrando através de uma pessoa para trazer todo um prejuízo familiar. Porque uma vez que ele alcança uma pessoa dentro da casa, ele não vai se contentar somente com aquela pessoa. Ele vai fazer de tudo para que o lar inteiro ele acabe sofrendo uma falta de estrutura, ele seja um lar desestruturado. Então a gente precisa ser como Davi, ele falou aqui, eu não vou colocar a coisa má diante dos meus olhos, eu não vou conhecer o homem mau, o coração perverso se aparte de mim, e eu vou aborrecer as ações daqueles que se desviam, nada vai se apegar a mim. Eu queria falar 3 coisas. Se eu me lembrar das 3, né? Vamos lá. Quando estava falando dos aparelhos e da televisão em si, eu já me lembrei do celular. Porque antes era só a TV, né? Só que a TV, tipo, você tem na sua sala, talvez um quarto. Só que o celular você tem para onde você vai. Isso. Né? Então o perigo é maior. Redobra, multiplica-se, é muito maior. Né? E na questão do jogo, que a gente sempre fala assim, na questão das crianças jogando, jovens, adolescentes, mas infelizmente a gente tem também retratado casos de casais, né? Homens casados de idade que parece que não teve uma infância, né? Isso. E muitas vezes prejudica o seu casamento porque gasta o seu tempo jogando. No lugar de estar trabalhando, procurando um emprego, ele está jogando videogame, está jogando jogos na internet,
né? Então, assim, é algo que traz também dano para o casamento. Vamos dizer assim, um simples jogo, mas que é na hora errada, no momento errado, no tempo errado da sua vida. A atenção que deveria ser dada Né? à esposa, E a já vida tá sendo direcionada. A vida dando cheirinho na esposa Tá jogando, tá com o joystick na né? mão. Tá abrindo brecha, né? Exatamente. Então é algo sério também, que quando a gente fala, geralmente se lembra de criança. E não é só, né? São Infelizmente. homens casados, casamentos sendo destruídos, desfeitos por causa de jogos. Né? Então, às vezes a gente acha que é uma traição. Pode acabar com o casamento? Pode, mas às vezes nem tem a traição. Um jogo acaba o casamento. Interessante que Davi, ele utiliza assim, né? Não porém, no futuro. Não porém. É uma prevenção. Eu não vou colocar. Isso faz mal, então eu não quero nem ver. que se eu ver, não quero utilizar, não quero me aprofundar. Então, é prevenção, realmente. Isso também não quer dizer que seja pecado. De repente, um dia você tem vontade de jogar, tá com um amigo, chega na casa dele. Não é essa a questão, mas a falta do equilíbrio, o tempo mal investido. O tempo que está sendo gasto, né? Remir o tempo com aquilo que realmente assim, tem prioridade. Sobrou um tempinho ali que você gosta. Um tempinho, assim, 1 minutinho, 10. E há tempo para tudo, né? Como a Bíblia nos fala. Há tempo para tudo, mas com cuidado. Com cuidado. E a terceira coisa que eu quero me lembrar, primeiro foi o celular, a segunda, os jogos, né? E a terceira, eu vou me lembrar. E volto a perguntar. Pronto, a gente volta a comentar. Enquanto ela se lembra, a gente vai dar uma pausa para o louvor. E daqui a pouco a gente volta, ver se a Soraya se lembra da pergunta. Em nome de Jesus. as chamas não te queimarão. Nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústias chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas,
porque sou contigo. Onde andares, contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Glória a Deus. Estamos voltando e com a memória aqui, né? De jovem. Com a memória de jovem. Lembrando do último ponto que o irmão James falou, que foi sobre a música. E ele me ajudou a lembrar aqui. Porque eu lembrei de algo que eu aprendi com um pastor que era músico também, ele falando da música, né? E ele mostrando a importância da música, como a gente falou aqui. E ele disse uma coisa interessante que eu não esqueci mais desse conteúdo falando sobre música. Ele diz: como o homem é um ser trino, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A música, ela também é trina. Se você estuda música, você vai saber que a música ela é composta de harmonia, melodia e ritmo. Então, cada área dessa da música mexe com a parte do homem. Uma delas mexe com o espírito, a outra com a alma, a outra com o corpo, né? Por isso que uma música mais ritmada, você já tem, o corpo já quer balançar, bater o pé, fazer alguma coisa. Então, cada parte da música vai mexer com a parte do homem. E ele até citou, eu lembro que ele citou até um exemplo daqueles filmes de tubarão, né? Por que eles não colocam uma música romântica na cena do tubarão? Eles colocam naquele dan, 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 porque aquilo já vai gerar o coração já começa a acompanhar a música, acelera tudo. Por quê? Porque a música mexe. Então é triste hoje a gente ver assim, cristãos, até pastores, como um dia desse eu vi, né? Dizer que às vezes se sentia até melhor ouvindo uma música do mundo do que uma música cristã. Porque às vezes a música cristã não tinha uma letra tão bíblica assim. Mas é muito triste isso, porque a gente sabe que independente da letra, existe uma inspiração, né? Existe um espírito que inspira. E quem inspira o cristão é o Espírito Santo, né? Então pode não ser a letra mais bela do universo, mas existe uma inspiração divina. E com certeza uma música mundana não vai ter uma inspiração divina por trás, não é? Então, se você anda na prática disso, eu te aconselho a deixar, né? Quanto menos do mundo você tem dentro do seu lar, mais integridade, né? Assim? Verdade. Quanto menos mistura, mais pureza. E até em cima ainda dessa questão de música, como música tem o poder tanto de levantar como de subir uma pessoa também, é quando a pessoa está passando por um problema. Levantar e descer. Né? Levantar e descer. Você falou levantar e subir. Levantar e subir, é o dia de trabalho. Levantar e descer. Obrigado, parceiro. Como a música ela tem esse poder de levantar e descer, é quando a pessoa está triste. Se ela começa a colocar músicas que remetem à tristeza, ela desce mais ainda da tristeza. E como a música ela tem esse poder de fato. Verdade. Agora vamos falar sobre amizade. Então, irmão James, como as nossas amizades elas podem influenciar a nossa integridade cristã no lar? Bom, para fazer de novo paralelo, assim como a música
levanta e desce, nossas amizades, elas também têm essa influência também. As pessoas, tem um ditado antigo que o pessoal dizia, o pessoal ainda diz até hoje, né? Você me diz com quem você anda, que eu digo quem você é. Por que o pessoal utilizava muito esse ditado? Porque as pessoas mais achegadas a você, elas vão dizer um pouco sobre a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa agitada, obviamente você vai ter amigos que geralmente acompanham esse seu ritmo mais agitado. Se você tem uma personalidade de tal jeito, de tal forma, geralmente o seu círculo de amizades mais próximo, eles vão ter quase que, com certeza, quase que certo, a mesma personalidade que você, ou a mais parecida. É muito difícil você ver uma pessoa que ela tem uma personalidade de um jeito e a pessoa que é o melhor amigo dele tenha uma personalidade totalmente diferente. Vai ser quase que a mesma coisa, de modo que se entende muito bem. O que um fala, o outro ele consegue entender. Então, nossas amizades podem sim influenciar a nossa integridade cristã no nosso lar. E o salmista, Davi, aqui nesse salmo, ele deixa claro o perfil de pessoa que ele quer evitar e o perfil de pessoa que ele quer próximo dele. De acordo com os valores que ele tem, como disse a minha esposa aqui, ele escreve o salmo quando ele está... ou ele está para assumir, ou ele já assumiu o reinado de Israel. Então ele traça aqui o modo como ele vai andar diante da presença de Deus. E ele vai se preocupar com as amizades que ele vai ter, as pessoas ao seu redor. Porque amigos bons vai fazer com que o seu reinado também seja mais fácil. Mas se ele se cercasse de amizades ruins, ele ia ter um modo de governo muito mais complicado. A gente vê como a amizade influencia também quando de repente ocorre uma situação, aí a pessoa diz, não, mas foi fulano quem disse que era para eu fazer desse jeito. É quase certa pessoa joga, né, nas costas do outro. Não, fulano é meu amigo, ele disse que se eu fizesse desse jeito, até remédio quando se vai tomar, a pessoa pergunta, né? Rapaz, eu tô com uma dor aqui em tal canto. Aí a pessoa, rapaz, eu tava com uma dor dessa, ó, toma esse remédio aqui que passa. Uma prescrição não médica, mas de amizade. Mas a confiança que se tem num amigo, cuidado, gente, vai até prescrição de remédio. Então Davi, ele tem uma preocupação tão grande com esse ciclo da amizade que ele diz no Salmo 101, quem ele quer perto e quem ele quer longe. Vão ser as pessoas que ele vai querer evitar de estar ali próximo dele e as pessoas que ele vai dizer que vai estar próximo. E os que ele vão começar, vai dizer, eu vou evitar essas pessoas, ele começa no verso número 5, quando ele fala, aquele que difama o seu próximo às escondidas. Então, a primeira tipo de amizade que Davi vai evitar ter dentro da sua casa são de pessoas que ela falam mal das outras, às escondidas. É a pessoa que ela vai começar a proferir palavras a respeito de outra, sem que a outra nem saiba que ele está dizendo aquilo. Eu lembro que teve um pastor que ele disse uma vez assim para mim, James, você tem que ter cuidado com aquela pessoa que ela vive falando mal da outra. Porque da mesma medida que ela fala mal da outra para você, ela vai falar mal de você para a outra pessoa também. Exatamente. Ela vai fazer o trabalho do leva e ela vai fazer o trabalho do leva e traz. Então ela chega e traz algo e você, se você endossar, ela vai pegar aquilo ali e vai levar para outra pessoa também ou para as pessoas. Então é necessário o cuidado que a gente precisa ter de quem se recebe dentro da casa. A pessoa que está vindo até o meu lar, até a minha casa, é uma pessoa que quando ela entra e ela senta num sofá ou numa cadeira de balanço ou na cadeira do papai, seja lá o que for, mas ela começa a falar mal de outra pessoa. E perceba que quando geralmente ocorre uma conversa como essa, se a pessoa não vigia, ela entra. E quando termina, ela acaba se sentindo mal, quando é uma pessoa cristã de fato. Teve uma situação que aconteceu que estava eu com um grupo de mais 3 pessoas. Uma dessas era uma pessoa muito achegada a mim, ainda é pessoa crente. E de repente chegou 2 pessoas e começaram a falar a respeito de outra. E a gente não vigiou naquela situação ali e a gente acabou falando mais do que devia. E quando a gente terminou, as outras 2 se afastaram. Aí a gente olhou assim pro outro e falou, essa conversa não precisava ter acontecido, não era pra gente ter entrado. E quando pensa que não, o prejuízo é grande.
Porque aquilo que foi dito naquela situação, às vezes nem foi você que falou, mas quem estava ali vai dizer, foi fulano quem disse que foi isso aqui que aconteceu. Às vezes nem foi a pessoa Até que muda, falou. até muda. E o ser humano tem esse negócio. Ele, quando pega uma informação, ele quase sempre vai distorcer. Ou ele tira, ou ele acrescenta. Ele não leva da mesma forma que ele ouviu. Isso é certo que vai acontecer. Então o salmista ele tem essa preocupação, Davi. Eu não vou ter uma pessoa do meu lado que ela vai difamar outra às escondidas. Eu não vou ter esse tipo de pessoa aqui dentro da minha casa. Um outro tipo de pessoa também que ele vai dizer que ele não quer diante de si é ainda no verso número 5, na parte B, que ele diz: aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Então Davi ele diz, olha, aquele que se engrandece, aquele que tem um coração soberbo, esse eu também não quero para mim. Para que Davi reinasse em Israel, ele tinha que reinar de acordo com aquilo que Deus queria para a nação. E ele não poderia de maneira nenhuma, nesse caso, elevar o coração dele ao ponto dele se achar maior do que o Deus que havia colocado ele ali. Então ele não poderia ter esse comportamento. E qual a atitude que ele vai ter? Não, a pessoa soberba eu não quero ter ela perto de mim, não. Porque uma pessoa soberba pode acabar me influenciando também. Então às vezes a pessoa começa a dizer, não, mas eu faço, olha, se fosse comigo sair, ninguém nunca ouviu isso, né? Mas chega uma pessoa que a gente conta uma situação, a pessoa diz, não, se fosse comigo isso daqui, seria diferente. Eu ia fazer desse jeito aqui porque eu faço assim. E se a pessoa não toma cuidado, ela está começando a pensar assim, não, mas se não fosse eu, não andava, se não fosse eu, esse negócio não ia para frente, se eu sair daqui, o negócio não... Insubstituível. É insubstituível, eu sou insubstituível, seria melhor se eu tivesse ali e por aí vai. E pessoas assim são pessoas que a gente não pode, tem que evitar ao máximo ter dentro de nossa casa. Porque a influência que vem de fora para dentro, ela pode acabar contaminando o nosso lar. Isso é tão sério que o Provérbios, o capítulo 13, versículo 20, o sábio ele vai dizer, quem anda com os sábios, ele se torna sábio. Mas o companheiro dos insensatos, ele se torna mau. Salomão aqui nesse provérbio está falando justamente a respeito das companhias. Então quem anda com aquele que é sábio, se espelha nele. Nós somos muito influenciados pelas amizades que nós temos, pelas amizades que nós colocamos dentro da nossa casa, para quem nós abrimos o nosso lar, para quem a gente gasta tempo conversando, a gente sofre influência sim dessas pessoas, tanto no falar, que às vezes a gente adquire gírias da outra pessoa, o modo de falar de outra pessoa, como também o modo de agir. Nós absorvemos isso. Então, dos dois que nós já falamos aqui, pessoas que falam mal de outras e pessoas soberbas, já me diz, eu não quero esse tipo de pessoa próximo de mim, dentro da minha casa, de modo que eu gaste realmente um tempo com ela. Esse tipo de pessoa não estará perto de mim. Enquanto eu, como rei de Israel, como servo do Senhor, não terei essas pessoas dentro da minha casa. O outro tipo também de pessoas que ele vai dizer é no verso de número 7, quando ele diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará perante os meus olhos. Então Davi ele cita mais dois tipos de comportamentos que ele não quer como amizade para ele. Ele diz, aquele que utiliza de engano, aquele que utiliza de fraude, aquele que sempre tem um jeitinho para consertar determinadas coisas, que foge da palavra de Deus. Davi ele diz, esse tipo de comportamento não cabe dentro da minha casa. O conhecido jeitinho brasileiro. O conhecido jeitinho brasileiro. Não é pecado, não, é jeitinho brasileiro. E até hoje em dia as pessoas, você falando agora me lembrou, que as pessoas têm procurado dar até o jeito pro pecado. Hoje em dia a pessoa procura o jeitinho para o pecado. Sabe como é o jeitinho para o pecado? Às vezes briga. A esposa tem uma discussão dentro de casa com o marido. Aí o culto é de ceia. A tendência natural de muitas pessoas, e que se ficou muito normal, é dizer, é só não tomar a ceia. Mas só que quando a gente vai para a Bíblia, nós encontramos que uma vez que há um arranhão dentro de casa, o caminho natural é o arrependimento.
Mas o que é que se está tendo hoje? O jeitinho para o problema, para o pecado. O pessoal diz, não é só fazer isso aqui que não está escrito na Bíblia, que está tudo certo. Está aumentando o pecado. Está aumentando o pecado. Acrescentando A o que pessoa não vai, está escrito. vai acrescentando na Bíblia até aquilo que não está escrito, né? Tira o ensinamento que não surge. Então, ao contrário de se resolver a situação para que ambos possam cear bem, os dois decidem tomar uma posição que não é bíblica. Ao contrário deles se resolverem e dizerem, não, vamos se acertar, hoje é dia de comunhão, nós vamos ter uma comunhão com os nossos irmãos, comunhão entre nós mesmos, comunhão com o Senhor, o casal prefere, é melhor não tomar a ceia e ficar um bicudo com o outro dentro do culto. E isso é o que? Se utilizar de engano, é cometer uma fraude para tentar escapar de uma punição. E Davi, ele diz no Salmo número 101 que esse tipo de comportamento não estará presente dentro de sua casa. Esse tipo de comportamento não entra dentro da casa. Então aquele que se utiliza de fraude não entra, não estará ali com ele, para que ele não seja influenciado ao ponto de, quando ocorrer uma situação, ele se utilizar de um engano, ele fazer um jeito lá e escapar da situação e achar que está tudo bem. Então não, Davi, ele diz, não, esse tipo de comportamento não entra. E por fim ele fala a respeito de mentira. Os mentirosos também não estarão diante de mim. Eles não estarão firmes perante os meus olhos. As 4 tipos de pessoas que Davi ele fala, ele diz, pessoas que falam mal de outros por trás, pessoas arrogantes, pessoas que proferem engano e pessoas mentirosas são os tipos de amizade que eu não quero dentro do meu lar, para que nem eu seja contaminado com isso, com essas amizades, e nem a minha família seja contaminada também. Imagine um lar que o casal ou o relacionamento familiar como um todo, pais e filhos, é muito pautado na sinceridade. Um é muito sincero com o outro. A partir do momento que a pessoa anda com uma pessoa mentirosa, que ela sempre utiliza mentira e aparentemente se dá bem, a pessoa começa a trazer isso para dentro de casa. Então ele começa a tirar a sinceridade que ele tinha no ambiente do lar e utilizar de mentira. Então ele, para escapar de alguma coisa, para não ter que enfrentar uma situação, ele mente. Aí ele percebe que deu certo. Quando é um dia, a mentira é descoberta dentro da casa. Já dizem por aí que mentira tem perna curta. E ela não dura muito tempo, porque para sustentar a mentira você vai ter que arrumar outras mentiras para que aquela mentira se sustente. Então aquilo já quebra um laço de confiança dentro da casa. Já quebra um laço, muitas vezes, que existia tão firme do marido com a mulher, e por conta de uma mentira aquele laço é quebrado. E quando a confiança é quebrada, para se restabelecer custa muito tempo, demora muito tempo. É todo um processo que vai ter que ser construído, porque qualquer coisinha que acontece ali, mas você não vai mentir para mim não, né? E quando a gente vai ver, às vezes a pessoa não tinha isso. Ela adquiriu com a amizade que ela tinha muito próximo. A pessoa era acostumada a mentir e ela acabou enveredando por esse caminho também. Ao contrário desses 4 tipos de amizades, Davi ele vai dizer o tipo de pessoa que ele vai querer do lado dele. Ele vai dizer no verso de número 6 que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então, em contraste com os 4 tipos que ele não quer, ele vai dizer, olha, eu vou procurar aqueles que são fiéis. Eu vou procurar aquelas pessoas que não são enganosas. Pessoas que realmente, amizades, que elas vão falar para mim, não o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. É uma pessoa que chegue para mim e diga, você está errado, enquanto todo mundo diz que está certo. É aquela pessoa que chega e diga, não é assim que se faz, quando os outros estão dizendo, é assim que se faz. Pessoas que vão andar retamente, pessoas que vão ser irrepreensíveis diante da presença de Deus. Amizades boas. É tão bom quando a gente tem uma amizade, quando a gente senta para conversar e não tem outro assunto que não sai, que não seja a palavra de Deus, que não seja o próprio Senhor. Se conversa sobre muita coisa, mas sempre no fim o assunto vai enveredar para a palavra de Deus, para o caminho do Senhor. E esse é o tipo de amizade que a gente cultiva,
que a gente sente paz depois que aquela pessoa sai da nossa casa, que as horas passam e a gente nem percebe que a hora passou. Quando pensa que não, olha para o relógio, é 10 horas da noite, 11 horas da noite e nem percebeu que a hora foi embora. Mas porque o assunto estava tão bom e Deus estava ali presente naquele momento, que fluiu de um jeito que a pessoa nem sentiu a quem estava ali. E fica a saudade quando a pessoa vai embora. Não é aquela sensação ruim, a pessoa foi embora e a pessoa diz, graças a Deus, fulano foi-se embora, não aguentava mais, porque aquele assunto estava muito pesado. Mas quando a gente tem amizades cristãs do nosso lado, quando a pessoa sai da nossa casa, a gente sente até falta. A gente diz, mas rapaz, que pena que o dia não tem mais do que 24 horas para a gente continuar conversando ou fazendo determinada coisa que agrada ao próprio Deus. Jesus, ele disse uma vez, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, não é que ele estará, eu estou no meio deles. Então, quando a gente tem amizades cristãs, amizades que elas estão preocupadas em servir ao Senhor, amizades fiéis a Deus, fiéis ao próximo também, porque o relacionamento que é quebrado no pecado não é só o relacionamento entre nós e o Senhor, mas é o relacionamento entre nós mesmos. Adão, quando Deus chega para ele, o que foi que você fez? Ele, não fui eu não, foi a mulher que tu me destes. Então já houve uma quebra de relacionamento ali entre os dois. Então, se há uma quebra de relacionamento entre nós seres humanos, então quando nós temos esse vínculo de amizade com pessoas cristãs, nós temos tudo para nos sermos bem influenciados. E mais um motivo para que a gente tenha pessoas de bom grado no nosso meio, na nossa casa, que não conversam coisas ruins, é porque lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo ele vai dizer, Coríntios 15, 23, 1 Coríntios 15, 23, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, o assunto, você pode dizer, eu não vou participar de estar dialogando, mas só o fato de estar num ambiente que a conversa não é boa, ela já vai corromper bons costumes nossos. Ela já vai trazer um prejuízo mais cedo ou mais tarde, porque ficou na mente da pessoa. Ninguém ficou ali sentado 2 horas numa mesa com várias pessoas falando mal, um assunto assim, fútil, e dizer, eu não prestei atenção em nada do que foi dito. De vez em quando a gente se pega falando frases que a gente não sabe nem de onde veio, e a frase é tão bonita que a gente sabe, não, de mim não foi, isso aqui não surgiu de mim, mas eu não lembro quem foi. Quando a gente pensa que a gente ouve uma pessoa falando a mesma frase, a gente vê, rapaz, eu peguei daquela pessoa ali e nem percebi que aquilo veio daquela outra pessoa, mas só o fato do convívio, a pessoa falou aquilo e ficou na mente da pessoa. Então, nossas amizades influenciam sim, tanto para o bem como para o mal. A amizade, ela vai nos aproximar mais do Senhor, como também uma péssima amizade, ela pode nos afastar do caminho do Senhor. Uma amizade, ela pode fazer com que a nossa família tenha prazer, um prazer maior em servir a Deus. Mas uma péssima amizade, ela pode fazer com que a gente perca o prazer de estar na casa do Senhor. Então a gente tem que ser seleto, como Davi foi neste salmo aqui de número 101. As pessoas que estarão de fato mais próximas a mim. Quem é que eu vou sentar numa mesa? Quem é que vai sentar numa mesa para tomar um café comigo? Quem é que vai sentar numa mesa para jantar comigo? Eu posso convidar essa pessoa para sentar comigo e tomar um café? Eu posso ter essa amizade? Ou esta amizade, ela me traz danos? De modo que eu perca a minha paz, eu perco às vezes uma noite de sono, eu perco o bom convívio dentro da minha casa com os meus familiares. Então nós, como cristãos, precisamos ser muito seletos com as nossas amizades também, de ter próximos de nós pessoas fiéis e pessoas que andam num caminho reto, como ele diz no verso número 6. É muita coisa, né? Mas a gente não terminou ainda, porque a gente vai continuar, a gente aprendeu algumas coisas já, né? Como ter cuidado nas nossas amizades, é um exemplo. Mas eu queria que a irmã Carla continuasse falando para nós um pouco mais sobre isso também, que seria quais as estratégias que nós podemos utilizar para manter essa integridade no nosso lar, na nossa família. Glória a Deus, né? A gente já aprendeu bastante a respeito da integridade cristã. E é na família onde se constrói, Soraya, esse caráter, o caráter de Cristo. Então, sendo na família, a família inteira deve buscar, todos os membros devem buscar uma vida santa e íntegra diante de Deus. Como fazer isso? Primeiro,
fazendo o devocional diário. O devocional diário ele vai fortalecer a si mesmo. Segundo, o culto doméstico, uma prática muito esquecida entre os cristãos da contemporaneidade, né? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é através do culto na igreja, famílias fortalecendo famílias. E aí a gente vai explicar direitinho cada ponto. Se você não anotou, pega o caderninho e anota, certo? Porque é muito importante. O primeiro ponto, devocional diário, fortalecer a si mesmo. O devocional diário, como muitos sabem, é onde todos os dias a pessoa reserva um tempo da sua vida, né, do seu dia, para cultuar a Deus, para estar na intimidade com Deus, buscar a intimidade com Deus, orando, lendo a Bíblia, meditando na palavra, né, buscando orientação do Espírito Santo para seguir na vida. E aí todos nós precisamos crescer, ter um tempo com Deus a sós, para que possamos ter comunhão verdadeira com Deus. E isso é muito importante, porque os pais, eles como espelho, como meu esposo já falou, espelhos principais dos seus filhos, que o caráter cristão é construído na família, eles devem ser exemplos para os seus filhos. E a palavra vai dizer, ensina ao menino no caminho em que se deve andar, lá em Provérbios. Ensinar a criança no caminho é sendo exemplo para a criança. Então, quando você faz o devocional diário, a criança vai começar a observar você. E aí ela vai começar a fazer também. Ela vai querer imitar. Puxa, o meu pai faz. Deus ouve as orações do meu pai. Meu pai tem tanta intimidade com Deus. Eu quero também. E aí é bem provável que essa criança, adolescente, jovem, faça também. Siga o exemplo. Siga o exemplo. Então, é muito importante o devocional diário. E principalmente que os pais façam, para que as crianças possam seguir o exemplo. A gente poderia dizer que são 3 cultos. 3 cultos. O culto particular, Isso. o culto com a família de sangue e o culto com a família de Deus. A família de Deus. Todo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o culto doméstico, que infelizmente, como eu falei, é uma prática que tem sido esquecida por muitos. E eu lembro que antigamente se fazia muito culto doméstico. O saudoso pastor Ludovico, ele incentivava muito essa questão. E meu pai, ele sempre fazia comigo e com a minha irmã. Quando ele chegava do trabalho, nós sentávamos na sala e ele fazia questão de ensinar os corinhos, de ler a palavra, explicar para nós. E ali foi o primeiro contato que eu tive com o cristianismo, com a palavra de Deus. Foi na minha casa. E isso eu tenho muita alegria de falar, porque foi no meu lar onde eu encontrei Cristo. Foi através da vida do meu pai que eu vi a integridade dele, a intimidade dele com Cristo. E ele passava essa intimidade para nós, para mim e para minha irmã. Então, o culto doméstico é aquele realizado no ambiente familiar. É diferente do culto no lar, porque é um culto em família. É um culto em que envolve todos os membros da família. Então é o pai, é a mãe, é a avó, quem estiver ali naquela casa. Pode ser na casa ou pode ser em outro ambiente, mas é onde eles se reúnem para falar de Deus, para compartilhar as experiências com Deus, para orar, para ler a Bíblia. Então é um momento realmente muito importante e que muitas famílias não têm feito, infelizmente. E infelizmente, né? Que nós venhamos resgatar esse momento. E aqui eu trouxe, Soraya, algumas sugestões para se fazer o culto doméstico. Porque eu não sei se, eu acredito, como eu trabalho com crianças na igreja, eu não vejo os pais fazendo o culto doméstico, infelizmente. Mas se você não faz, não se preocupe. Aqui a gente vai dar algumas dicas para você iniciar o culto doméstico no seu lar.
com toda a sua família. Primeiro, você tem que estabelecer um horário em que todos os membros estejam em casa, certo? Para que todos possam participar desse momento singular, importante, de compartilhamento da palavra de Deus, de experiências com Deus. E aí, o segundo, os louvores devem ser conhecidos. No caso das crianças, se elas não conhecerem os louvores, você pode estar ensinando com toda a paciência e a criança facilmente irá aprender, com certeza. Depois, a leitura da Bíblia pode ser feita de modo alternado entre os membros da família a cada dia. Então, um dia pode ser a mãe, outro dia pode ser o pai, outro dia pode ser a avó, o tio, enfim, quem estiver na família, quem for membro da família. O quarto ponto, em caso de um texto pequeno, ele pode ser lido apenas por uma pessoa ou por todos ao mesmo tempo. Quinto, o comentário do texto deve ser objetivo e se aplicar ao que está acontecendo na família. Então, você deve estar atento aos acontecimentos da sua família. Isso é muito importante, porque você, como pai, como mãe, precisa estar atento também a seu filho. Se é sobre amizades, então você já lê um texto sobre amizades, já compartilha experiências sobre amizades. E também deve ser fácil de entender. Os pedidos de oração podem ser apresentados por coisas ou por causas específicas, por si mesmo ou pelos outros. E o último ponto eu coloco aqui, que não precisa ser aquilo tudo, que as pessoas pensam, vou fazer 2 horas, meu Deus do céu, não tenho tempo para isso. Não precisa. O culto doméstico, para ser de qualidade, ele precisa ter o principal, a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, a comunhão entre os membros da família. Então não precisa ser longo. Você pode reservar, juntamente com sua família, 20 minutos, 10 minutos. Contudo, que você não deixe de fazer o culto do lar, o culto com a família. E o terceiro ponto, que eu também acho muito importante, porque a gente fala muito, vamos fazer a obra do Senhor, mas se a sua família estiver fraca espiritualmente, a igreja também estará fraca. Porque as famílias, elas devem fortalecer as outras famílias. E quem são essas famílias? As famílias da igreja, os nossos irmãos em Cristo. O devocional fortalece a si mesmo. O culto domiciliar, os membros da família. E o culto da igreja fortalece famílias. Famílias fortalecendo famílias. E uma frase que eu gosto muito de utilizar sempre quando eu vou ministrar nas congregações é: famílias fortes, igrejas fortes. Então, faz-se necessário pensarmos muito a respeito do nosso devocional, da nossa comunhão com Deus. Faz-se necessário repensarmos e fazermos, agirmos também a respeito de como estamos entre família e buscar melhorar essa questão para que as igrejas estejam fortes, para que as igrejas sejam fortalecidas. E lá em Hebreus, capítulo 10, gostaria de compartilhar juntamente com você, se você puder abrir sua Bíblia, juntamente com sua família, que eu acredito que você está ouvindo, vendo esse programa juntamente com sua família. Hebreus, esse aqui está maior. Capítulo 10, versículos do 24 ao 25 diz assim: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a gente também precisa congregar.
para que haja esse fortalecimento dos nossos irmãos em Cristo. E muitos dizem, eu só vou participar do culto, tudo certo. Não. Congregar fala também de participar das demais programações existentes na congregação. E o importante também é importante frisar também que não apenas a mãe deve congregar, né? Eu mando o menino para a escola bíblica e fico em casa. Estou relaxando, estou descansando, não vou aprender nada. Não. Congregar fala também que todos os membros da família precisam congregar para que essa integridade cristã seja completa na família. Então, buscando o devocional diário, buscando o culto doméstico, buscando congregar de forma não parcial, de forma total, é que com certeza você vai ter uma família muito, muito mais abençoada e uma família íntegra, com a integridade cristã. Que Deus, Ele abençoe as nossas famílias. E Deus é tão maravilhoso, né, Soraya e Marcílio? Porque Ele nos dá a sua palavra para nos direcionar o que é que nós devemos fazer. Às vezes as pessoas procuram tantas estratégias, tantas coisas, tantas conversas com pessoas que não deviam, que acabam tomando decisões incorretas da vida. E a palavra de Deus é tão simples. Ela clareia o nosso caminho. Ela nos dá a luz para que possamos entender o que é melhor para as nossas vidas. E é isso que nós aprendemos hoje. Como viver uma vida íntegra diante de Deus com a nossa família. Programa Bíblia e Família, nós estamos chegando aos momentos finais do programa. Mas antes nós vamos a um breve louvor. E daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Ó, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu.
final do nosso programa, mas antes, como sempre, eu gosto de pedir para que os nossos convidados eles digam onde é que estão congregando, né? E, se possível, falar a referência, dizer o endereço para que as pessoas possam também congregar juntamente com eles, fazer uma visita à igreja que eles estão congregando. Então, eu passo a palavra para James, para que ele possa dizer qual congregação ele faz parte e o endereço dela, para que você possa também fazer uma visita. Bom, por graça e misericórdia de Deus, hoje, como o Marcílio disse no início do programa, nós estamos ali na congregação do Eitel Santiago, como vice-dirigente da congregação ali, junto com meu amigo, irmão Fabiano, dirigente. Ele é o dirigente da congregação e eu tenho essa honra de estar ali com ele como vice-dirigente. Congregação do Eitel Santiago aqui em Santa Rita, fica na rua Deputado Edivaldo Mota, certo? Ali no Eitel. É até mais simples até de chegar na congregação, né? O Marcílio perguntava aqui antes do programa: James, como é o nome da rua? Eu falava: rapaz, o nome da rua eu sei chegar por referência, mas aí eu peguei o nome da rua aqui. Mas você que quiser nos fazer uma visita, você vai pela principal da Eitel Santiago, normal. Depois que você passa a caixa d'água lá na principal, você vira à esquerda. A rua que você vai entrar à esquerda já é a rua, você já vai ver a congregação lá na frente. Você já verá. É muito simples de chegar lá. Nós temos cultos nas quartas-feiras de ensino, no domingo também nós temos, e no sábado a nossa escola bíblica. Todas as programações a partir das 7 horas da noite. Se você quiser nos fazer uma visita, você será muito bem recebido. Será um prazer receber você lá na nossa congregação do Eitel Santiago. Então, você que é de Santa Rita, que mora em Tibiri ou nas proximidades do Eitel Santiago, ou no próprio Eitel Santiago, já marca na sua agenda fazer uma visita no horário e no endereço que ele falou, ok? Então, eu queremos agradecer o programa, agradecer ao casal, ao jovem casal, James e Carla Botelho, pela presença, ter aceitado o convite do programa para estar conosco aqui e esclarecer o nosso tema de hoje, que foi sobre a integridade cristã no lar. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, né? E eu sei que vocês vão voltar, se Deus quiser. Então, obrigado pela presença de vocês, foi muito edificante o programa. Você que chegou agora, você pode voltar, né? E graças a Deus, como a gente falou no programa também, a gente escolhe agora o que a gente vai assistir, o que vai ouvir. Então, escolha, se você não viu todo, voltar até o início desse vídeo, para que você possa assistir o tema todo do que foi dito nesse programa. Vai ser edificante para a sua vida, com certeza. Soraya? Sejam abençoados na prática da palavra. Então, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria orar juntamente com você, abençoando a sua vida e já convidando você para que na próxima sexta-feira você possa estar conosco, né? Todas as sextas-feiras, às 19h30, possa estar conosco no programa A Bíblia e a Família. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Obrigado, Pai, por esse programa, por essa porta aberta, pelos nossos convidados, por aqueles que estão nos assistindo nesse momento e por aqueles que nos ajudaram a fazer esse programa chegar até o lar dessa pessoa que nos assiste, dessas pessoas que nos assistem. Que o Senhor possa alcançar cada um deles com a Tua proteção, com a Tua paz, com a Tua alegria. Que o reino do Senhor possa, Senhor, alcançá-los de todas as formas, Senhor, fazendo com que Jesus Cristo seja revelado nos corações da nossa família, das nossas famílias. Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso dia, entregamos a nossa semana diante do Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor continuará fazendo. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito, todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Compartilha, clica lá, né, no joinha, né, dá um ok para que o YouTube possa saber e entender que você quer ouvir mais, ou quer assistir mais sobre esse tipo de programação. Então, dá um joinha e compartilha essa programação com as pessoas, a sua lista de amizade. Então, obrigado pela sua audiência. Fica o convite para o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.